Olá, meu nome é Nicole Rebelo. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, com olhos castanhos e cabelo ondulado na altura dos ombros, também castanhos. Sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Positivo do terceiro ano e hoje eu estou aqui junto com a acadêmica Rafa. Olá, eu sou a Rafaela Rocha, estudante de pedagogia, uma mulher branca, de estatura média, de olhos castanhos, cabelo castanho escuro, lisos, na altura da cintura. Também sou acadêmica do curso de pedagogia da Universidade Positivo, atualmente no terceiro ano e quinto período. E o tema que hoje iremos abordar no nosso podcast é um tema fundamental, visto que hoje é quase impossível se falar de educação sem falar de inclusão. Então, o tema do nosso podcast hoje é Alfabetização das Crianças Atípicas, dando um foco na síndrome de Down, na dislexia e principalmente no TEA. Rafa, você pode conceituar para a gente o que seria esse termo crianças atípicas? Então, esse conceito é usado para falar de pessoas que apresentam alguma alteração no desenvolvimento do funcionamento cognitivo, neurológico ou comportamental. Ou seja, podemos usar esse termo para nos referirmos com pessoas com TEA, TDAH, síndrome de Tourette, dislexia e entre outros. E hoje eu percebi, que cada vez mais se tem usado esse termo atípico. Tem algum motivo para isso ter acontecido? Então, de acordo com algumas buscas, o termo atípico ele ficou mais utilizado há 5 anos. E vem graças a uma série da Netflix chamada Atypical, que vai contar a vida de um jovem Sam, que ele é um jovem com TEA. E esse termo também é muito utilizado com os médicos, professores, educadores e os familiares das pessoas que são a rede de apoio com as crianças com algum tipo de desenvolvimento atípico. É muito comum escutarmos também que são chamados de pais e mães atípicos. Eu não sei se você já viu, essa série, mas eu já assisti ela, eu gosto bastante dela. É uma série muito interessante na Netflix, que ela conta, as dificuldades do Sam, que é um adolescente no espectro, as dificuldades dele na escola, as dificuldades com a família, com a vida pessoal, em geral, e no seu trabalho. Então, se vocês aí que estiverem assistindo ou nos ouvindo, eu recomendo muito assisti-la. E já que você falou sobre as dificuldades na escola que o Sam enfrentou, Nicole, as crianças atípicas devem frequentar as escolas regulares, porque nesse livro aqui, Inclusão Escolar, o que é, o porquê e como fazer, que é da professora Maria Tereza Montoya, ela fala das dificuldades que os alunos encontram, em poder ir para essas escolas, das escolas especiais terem sido criadas com forma com a justificativa, dessas crianças serem um lugar melhor para elas. Então, o que a gente tem sobre isso? Elas devem frequentar as escolas regulares ou não? Bom, citando, uma frase, um trecho, desse livro da Mantuan, ela fala nas palavras dela que não adianta, contudo, admitir o acesso de todos às escolas sem garantir o prosseguimento da escolaridade, até o nível que cada aluno for capaz de atingir. E, ao contrário do que alguns ainda pensam, não há inclusão quando a inserção de um aluno é condicionada à matrícula em uma escola ou classe especial, Ou seja, não basta a gente integrar esse aluno em sala de aula e estar com ele na instituição somente para cumprimento de lei, se ele vai estar isolado, sem apoio e brincando em um canto, enquanto os outros estão sentados aprendendo, Ele precisa estar incluso, ele precisa de uma adaptação curricular, ele precisa, de um profissional de apoio ao seu lado. E, com base nisso, no decorrer do livro da Montoya, ela fala como a inclusão é necessária, não apenas para aquele que está sendo incluído, mas com as outras crianças que estão convivendo com a inclusão, As crianças típicas ao redor, elas estão aprendendo. Então, ela fala que se as crianças aprendem e valorizam e convivem com as diferenças na sala de aula, elas serão adultos muito diferentes de nós, Então, nas palavras dela, ela fala que serão gerações mais preparadas para viver a vida em sua plenitude, livremente, sem preconceitos e sem barreiras. Mas, Rafa,
Você falou, né, anteriormente, ali no começo, que as crianças atípicas apresentam uma alteração no funcionamento cognitivo, neurológico e comportamental. Você poderia me dizer quais que são as diferenças que nós, como professoras, futuras pedagogas, podemos usar como abordagem para melhor atender essas crianças atípicas no processo de alfabetização? Claro, então vamos lá. Antes de tudo, é importante lembrar que cada criança ela é única e ela vai ter o seu próprio desenvolvimento. A gente não vai poder rotular um processo único para todas. Então, o que funciona para um, não necessariamente vai funcionar para outros, né? E a professora Maria Tereza Mantuan, ela comenta no livro sobre a dificuldade encontrada pelos professores para conseguir trabalhar em sala de aula com alunos inclusivos, né? Então, ela fala especialmente de atender os alunos com deficiência e ainda reforça em uma entrevista que, infelizmente, ainda temos muita dificuldade de formar professores para a educação especial e para a educação comum a partir da concepção inclusiva, né? Então, as escolas devem, sim, adaptar os seus modos de ensino, trazendo novas tecnologias, fugindo daquele padrão, né? E a presença de cores e figuras, como tem o poder muito grande de chamar a atenção das crianças atípicas, muitas vezes é mais fácil a gente começar ensinando pelo mundo lúdico, né? Com cores, formas, imagens. Então, por isso, as crianças atípicas, em vez de a gente tentar ensinar pelo aquele meio tradicional, a gente pode estar elaborando outras formas, né? Se inovar, né? Exatamente. E reformulando mesmo, né? A adaptação de currículo, como a gente chama, na forma de ensino, que não é mudar as matérias, mas sim estar adequado às necessidades de aprendizagem daquela criança. E isso geralmente é conforme estar no PEI daquela criança, que é o Plano Educacional Individualizado. E ele é considerado uma proposta de organização curricular, que vai nortear a mediação pedagógica do professor e desenvolver as suas potências que ainda não foram desenvolvidas pelo aluno. A adaptação pode partir do professor ou de uma equipe multi. E olha só, hoje eu trouxe aqui comigo umas porcentagens, alguns dados do CDC, né, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que ele fala a porcentagem de algumas crianças atípicas. E eu vou falar agora do TEA, né? O CDC, ele fala, né, que o TEA, ele vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. Então, se antes, em 2004, se tinha divulgado que 1 a cada 166 crianças eram laudadas com TEA, em 2012, esse número estava em 1 para 88, em 2018, 1 para 59, em 2020, 1 para 54, e atualmente, né, esse número, ele tá em 1 para 36, né? Uau. Então, para cada uma menina com TEA que a gente tem diagnosticada hoje, se tem 4 meninos, né? Nossa, é grande uma diferença, né? Sim. Mas e dos outros transtornos, como a dislexia e a síndrome de Down? Então, segundo dados de 2019, um bebê nascia com síndrome de Down a cada 700. E quanto à dislexia, estima-se que hoje 15% da população seja disléxica. Então, isso dá uma média de 3 a 4 crianças que são afetadas, né, em sala de aula, se a gente tiver uma sala média de 25 crianças. Então, é bem o que você comentou no início, né? Vai ser impossível falar de educação sem falar de uma inclusão. E hoje a gente tem esses dados que mostram que em cada sala é estimado que temos pelo menos uma inclusão, né? Exatamente, Rafa. Mas, me diga, existe alguma estratégia que a gente pode fazer para adaptar essas atividades que a gente tem em sala de aula para melhor atender essas crianças que têm uma necessidade especial? Então, segundo o Instituto Neurosaber, ainda que o planejamento tenha necessidade de ser individualizado e realizado em etapas menores, algumas estratégias podem ser norteadoras para a inclusão das crianças atípicas, como a aprendizagem da leitura pelo modo fônico não vai ser a mais indicada, e sim a mais indicada seria pelo método global, que assim os professores vão trabalhar com a criança as palavras inteiras, né? Trabalhar as letras e os sons delas deve ser o segundo passo dessa fase de alfabetização.
Outra dica que a gente pode dar também é trabalhar sempre com aquele lápis mais grosso, em forma triangular, que geralmente... jumbo, né? Exatamente, a gente chama ele de lápis jumbo, ou até mesmo, então, estar trabalhando com os adaptadores de lápis, que vai ajudar no desenvolvimento da coordenação motora fina dos alunos, né? E os professores têm que ter o plano educacional individualizado para aquele aluno. E a gente tem que lembrar que o PEI ele é único. Então, se a gente tem mais de uma inclusão em sala, a gente vai ter um PEI para cada aluno, e não o mesmo para todos. Porque, como a gente já reforçou, cada aluno ele é único, né? E o PEI, ele basicamente vai se constituir em 4 partes, que é conhecer o aluno, estabelecer metas, elaborar um cronograma e a sua avaliação. Também, né, Rafa, uma estratégia, eu acho que seria, né, a criação do vínculo, né, com o aluno, com o estudante, né? Porque eu acredito, né, que o vínculo, ele é essencial, né, para o desenvolvimento escolar, né? Porque a gente tem que incluir esse aluno na sala regular, a gente tem que conversar com a turma, a gente tem que explicar, né, sobre as diferenças, a gente tem que incentivar que essa turma, ela acolha, que ela estimule, e a gente tem que colocar essa criança, né, atípica, a gente tem que estimular ela a participar dos jogos e brincadeiras, mas também a gente tem que estimular ela a participar das atividades em sala de aula. Claro, e é muito importante lembrar que essa criança ela tem que estar incluída nos atendimentos do AEE, né? Que é o atendimento educacional especializado, que tem como função identificar, elaborar e organizar os seus recursos pedagógicos para a plena participação do aluno, considerando as suas necessidades. Mas então, Nicole, antes de a gente começar a falar sobre as estratégias de alfabetização dentro do aspecto autista, não tenho como te deixar de perguntar, o que seria o autista? Então, segundo o Portal da Saúde do Estado do Paraná, o Hospital Albert Einstein e também o doutor em psicologia, Tiago Lopes, que é especialista, né, em desenvolvimento infantil, autismo e intervenção precoce, que é também, né, CEO do Instituto Farol, que tem um canal no YouTube, inclusive, é falado através dessas fontes que o autismo, né, o TEA, é um distúrbio de neurodesenvolvimento, que é caracterizado por um desenvolvimento atípico. Então, numa visão assim neurobiológica, há um crescimento mais acelerado do cérebro e os neurônios são mais ramificados, com um excesso de conexões em diferentes partes do cérebro. Mas como isso se liga ainda ao comportamento, não é uma coisa que se tenha dados hoje que dizem o porquê disso. E o autismo, né, conforme a gente falou anteriormente, o TEA, né, ele é conhecido como o transtorno do espectro autista. Nossa, interessante. Mas a gente gostaria de saber o que seria, então, esse espectro que falamos. Então, o espectro, por conta da diversidade de sintomas e dos níveis que as pessoas apresentam, cada indivíduo com autismo tem as suas próprias manifestações, o que acaba por o tornar único dentro do espectro. E o autismo, ele atinge principalmente déficits na comunicação. Então, a criança, o adulto, ela com autismo, ela pode ser verbal ou não verbal. O autismo também atinge a interação social, a compreensão de regras. Ele tem padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, como, né, o flapping, né, o mexer das mãos. Eles podem ficar fixados, né, em ficar girando rodinhas. E tem outras manifestações também, né? E eles também podem apresentar um repertório de interesses restritos, né? E atividades restritas, né, também, né? Nesse repertório restrito, a gente pode falar do famoso hiperfoco, né? Que geralmente eles vão apresentar um grande interesse bem intenso, podendo ser em um ou mais assuntos, né? Sempre sendo muito focado. Isso pode durar a vida inteira ou ser passatempo. E esses interesses podem ser dos mais variados, tipo aquela criança que sabe tudo sobre a Segunda Guerra Mundial ou tudo sobre dinossauros, que acaba sendo muito comum, né? Uhum. E, inclusive, né, esse hiperfoco, ele pode durar a vida inteira, né? Ou ele pode ser de momentos, ou até pode ser um hiperfoco, né? Que as crianças, elas têm isso, né? Algumas crianças têm isso de hiperfocar em dinossauros, né? Então, pode ser um hiperfoco que seja muito forte na infância e na adolescência suma e na idade adulta pode retornar, né?
Ou pode ser que passe a vida inteira falando disso. Sim. E pode ser que também não venha só em imagens e coisas assim, mas a pessoa queira colecionar cartões, bonecos e assim, por mais variados. Mas me conta, a gente como professoras ou pedagogas, o que a gente pode estar auxiliando? Existe alguma estratégia para ajudar essas crianças a lerem, escrever? Sim, hoje existem várias estratégias que a gente pode usar para auxiliar essas crianças com TEA no processo de alfabetização. Então, primeiramente, né, é essencial a gente falar da adaptação de atividades, de acordo com a necessidade individual de cada criança e das habilidades e aprendizados já adquiridos por ela, né? Sem contar que isso é assegurado por lei, né? Sim. No artigo 28, item 3 da Lei Brasileira de Inclusão, determina que a escola regular deve se adaptar ao aluno. Então, a gente fala que o aluno tem que se adaptar? Não. A escola tem que estar adaptada para esse aluno, ela tem que se moldar para esse aluno. Então, ela vai exigir que a escola tenha o projeto pedagógico para o atendimento educacional especializado, né? Que atenda às exigências e às características individuais dos alunos. Então, o aluno com deficiência tenha o acesso ao currículo escolar com as suas condições de igualdade. Isso mesmo, Rafa, né? Mas, né, infelizmente, né, ainda a gente se depara, né, com escolas que não praticam, né, essa adaptação, né? Totalmente erradas, né? Sim. Mas, agora falando, né, um pouco sobre as adaptações, eu trouxe aqui algumas estratégias que os professores, eles podem usar em sala de aula, né? Porque alguns estudantes, eles podem se beneficiar mais de recursos visuais. Então, utilizar imagens, utilizar cartões com palavras-chave e símbolos podem auxiliar muito no processo do ensino da leitura, porque isso torna as informações mais concretas e compreensíveis. Mas outras crianças, outros estudantes, eles podem preferir atividades mais práticas e táteis. Então, a gente pode usar, por exemplo, letras magnéticas, para que as crianças elas possam tocá-las e identificá-las. E a gente pode fazer, né, também um mix dos dois, né, em sala de aula, né? Claro. Outras estratégias, né, que os professores podem tomar em sala de aula, que eu acho que não tem como deixar de falar isso sem falar do TEA, né, que é a rotina, né? A gente tem que criar rotina com as atividades diárias na escola. A gente tem que usar os recursos visuais para cada atividade, para que aquela criança, quando ela está em sala de aula, ela saiba o que esperar, para que elas se sintam seguras, para que elas se sintam confiantes durante essa permanência na escola, né? De extrema importância, né? Sim. E também, né, como você falou, né, anteriormente, né, dividir as atividades em etapas menores, né? Porque isso vai tornar mais gerenciáveis para aquela criança, para que ela consiga lidar melhor com as informações mais complexas e evitar, né, uma sobrecarga cognitiva. Claro. E isso também a gente pode trabalhar no hiperfoco da criança, como a gente já comentou, né? Então, que isso vai trazer mais o interesse da criança. Mas me conta, Nicole, existem tecnologias que podem estar ao favor dessa educação? A gente pode ajudar nisso? Sim, existem várias tecnologias, vários jogos, vários aplicativos, vários softwares educacionais que foram projetados especificamente para crianças com autismo. E isso pode ser uma ferramenta incrível, né, que pode tornar a aprendizagem mais interativa e mais envolvente. Hoje, eu trouxe aqui, né, 2 exemplos de aplicativos, né, que podem ser usados, que é o Aka, que é um jogo que ele conta com PECs para realizar a associação entre símbolo e atividade. E o que o torna diferencial, né, é que ele é um jogo que não é fornecido para as crianças somente como um jogo, que promova o aprendizado das atividades realizadas diariamente, né, como a higiene, a alimentação, o lazer e o vestuário, mas é um suporte de alfabetização no processo do ensino da leitura, porque no jogo ele é usado o método fônico. E a gente também tem, né, o Gapo Game, que é um jogo que ajuda as crianças a aprenderem a ler as primeiras letras, as primeiras sílabas e as primeiras palavras, com sons e instruções em português. E o legal desse jogo é que ele começa fácil, né, com as letras, e ele vai aumentando a dificuldade com o tempo. Que bacana. E agora, né, dando um pouco de foco, né, para a síndrome de Down, você podia falar um pouco para a gente como que a gente pode ajudar essas crianças no processo de alfabetização? Então, vamos lá. Falando diretamente da síndrome de Down, né? As crianças, desde que nascem,
com síndrome de Down, que são diagnosticadas, elas devem receber estímulos. Então, muitos falam que desde a barriga da mãe a criança já tem que estar recebendo né? esses estímulos. Sim. Mas então, desde que elas nasceram, a gente já indica os estímulos, né? Por quê? Porque geralmente as crianças com síndrome de Down, elas têm associado a deficiência intelectual, o DI. Então, desde que a criança entra no processo de alfabetização, a gente já tem que saber o nível que essa criança está. Se pode ser leve, moderado ou até mesmo severo, né? É utilizado desde o começo e orientado, né, a utilizar sempre objetos lúdicos para melhor entender e que haja sempre a necessidade da assertividade. Então, fazer e formular perguntas diretas, porque as crianças elas têm essa dificuldade em elaborar pensamentos muito complexos em relação às tentativas. Muitas escolas ainda não estão preparadas para receber os alunos dessa síndrome, né? Então, por isso é necessário o acompanhamento de uma equipe multi para melhor avaliar, compreender e ajudar no desenvolvimento daquela criança, realizando um planejamento pedagógico que consiste nas características individuais das crianças, como a gente já falou do PEI, né? O que já difere, né, no caso da dislexia, né? Porque a dislexia é uma alteração nos neurotransmissores cerebrais, que leva à dificuldade de leitura, né? Mas, assim, o desenvolvimento da criança com dislexia é normal. Mas as habilidades linguísticas associadas à leitura e escrita são afetadas. E algumas estratégias para ajudar no processo de alfabetização, né, seriam usar uma linguagem objetiva para contribuir melhor, né, com o entendimento do aluno. Se for possível, né, a gente sabe que às vezes não é possível, mas se for possível, explicar a matéria olhando para a direção dele, né, a fim de chamar a atenção dele para a presença, né, da professora, do professor em sala. Também, né, realizar atividades multissensoriais, né, e também, né, segundo a doutora Luciana Brits, que é psicopedagoga e CEO do Instituto Neurosaber. Que temos indicações de alguns livros. Sim, e também autora de vários livros sobre crianças atípicas e educação, né? Ela fala que algumas atividades, né, que auxiliam no processo de alfabetização seriam realizar atividades com música, né, que trabalha com ritmo, trabalha com atenção, trabalhar a consciência fonológica, trabalhar rimas, caças palavras, né, também, porque isso irá trabalhar, né, com a primeira e a última letra de cada linha. Então, trabalhando com a primeira e última linha, a gente vai trabalhar com o movimento sacádico dos olhos. E isso vai ajudar a criança a não se perder no momento da escrita. Muito importante, né? Porque são atividades tão comuns que a gente fala, já viu falar, e muitas vezes a gente acha e tipo, simples, será? Né? E olha só, Rafa, me conta, tem alguma atividade que os pais podem fazer para auxiliar os filhos no processo de alfabetização? Que pergunta boa, né? Porque a gente fala tanto dos pais integrados na escola e é de extrema importância que os pais estejam presentes e deem o apoio, demonstrando aquele interesse na vida escolar do aluno, né? Então, pode ser sendo presente nas conversas, nas reuniões que a escola convoca. Assim, a equipe pedagógica pode estar ajudando e auxiliando aquela família, né? No que eles podem estar trabalhando em casa. A escola e a família geralmente tem que fazer aquela parceria, né? Tem que andar junto, né? Sim, a gente fala tanto, né, nisso Então, para auxiliar, nada melhor do que esse conjunto, né? Os pais, eles têm um papel muito importante nessa fase da alfabetização. Então, devem indicar a criança a desenvolver as suas próprias habilidades, né? Dentro de casa, utilizando, assim, atividades no intuito de favorecer o que já está sendo trabalhado na escola. Porque não adianta nada apenas trabalhar na escola e em casa a criança é tratada de outra forma, né? Então, os pais podem partir de atividades simples, utilizando coisas de interesse da criança, como a gente já falou, e trazendo, então, tipo, atividades. Se a criança gosta de animais, coloque imagens, traz essas coisinhas assim, que são simples, mas que são de extrema importância. Então, até mesmo na leitura, trazer histórias que a criança vá se interessar. Se ela gosta de animais, traz atividades com animais, traz a leitura de uma história que tem animais. Então, coloca ali as formas, figuras, cores, e incentivar que, mesmo aos poucos, a criança vá conseguindo ter a pronúncia de palavras ou frases, né? Descrevendo, registrando ou até mesmo identificando. Incentivar ela a ler também, né? Exatamente.
E, Rafa, eu queria muito te agradecer por você me acompanhar até aqui nesse podcast sobre a alfabetização das crianças atípicas. Mas eu queria também agradecer ao nosso público, né, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que o que a gente falou aqui vai ajudar muita gente. E eu gostaria de relembrar, né, a todos que cada criança é única e tem as suas próprias necessidades de aprendizagem. E com as estratégias certas e apoio, com certeza, essas crianças vão ter sucesso na alfabetização. E não só, né, na alfabetização, né, mas também em outros aspectos da vida. Então, por hoje foi isso, né? A gente informa a todos que esse podcast ele foi realizado com base em pesquisas, utilizando como referência a Maria Tereza Mantuan, a doutora Luciana Brits, o Instituto Farol e o Instituto Neurosaber, além de outras fontes oficiais e artigos. Agradecemos o apoio da Rede Teia e ao curso de jornalismo da Universidade Positiva, que nos fez ser possível esse podcast. Nicole, eu gostaria muito de te agradecer por dividir esse momento comigo, que foi muito especial. E todos que nos acompanharam até aqui também. É importante lembrar, e eu gostaria muito de falar, que o processo de ensino-aprendizagem, ele faz com que a criança se sinta capaz de superar as suas dificuldades, potencializando as suas habilidades. E essa é a verdadeira inclusão que queremos para as crianças atípicas, né? Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.